Olá, seja bem-vindo de volta ao canal, Cris aqui. O tema do nosso vídeo de hoje é um tanto quanto pertinente. Vamos falar um pouquinho sobre os motivos de divórcio. Você já reparou com certeza de que nessas últimas décadas o número de divórcios tem aumentado bastante, principalmente pessoas que se casam e em menos de um ano já estão se divorciando. Então, nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre os motivos de divórcio, algumas curiosidades, alguns estudos também. Então, fica até o final para a gente conversar um pouquinho e quem sabe esse vídeo pode te ajudar ou ajudar alguém que você conhece. Então aproveita, compartilha, comenta, dê um like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, dá uma força aí para ajudar a crescer o nosso canal. Já virou até brincadeira, né, que o povo faz por aí nos stand-ups, dizer que o principal motivo do divórcio é o casamento. Para se divorciar tem que se casar. Mas de acordo com o IBGE, que é o Instituto de Pesquisas aqui no Brasil, hoje, nessas últimas 2 décadas, os casamentos têm sido mais frágeis, mais assim, têm acabado ainda mais rápido. Parece que quanto mais o tempo vai passando, está ficando algo descartável o casamento. Especialmente você vê as pessoas que namoram por um tempo, 6 anos, 5 anos ou até mais, e se casam e em menos de um ano já estão se divorciando. Por que será? E por mais incrível que pareça, se você for ver nos motivos de divórcio, às vezes nem a infidelidade o maior motivo para o divórcio, não é infidelidade, mas sim problemas na comunicação, falta de comunicação ou não saber se expressar como você se sente. Aí, por falta ou pelo conflito de não saber se comunicar um com o outro, o casamento vai ficando mais frágil. E além disso, hoje em dia praticamente tudo é descartável, tudo que quebra você joga fora e substitui por um novo. Pelo capitalismo, tudo está mais frágil. Até os carros de hoje em dia são mais frágeis, são puro plástico. Então, foi feito mesmo para quebrar, para você poder trocar. Os celulares são feitos para quebrar e você poder trocar. Entendeu? Para a economia girar, tudo ficou mais frágil. E o nosso relacionamento um com o outro também. Amizades estão mais frágeis, pessoas estão mais frágeis. Então parece que se não deu certo, logo de primeira, a saída que parece mais apropriada, mais assim, se eu vou escapar, a que vai me trazer paz mesmo, seria se divorciar. E nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre os motivos e no final vou dar algumas dicas para as pessoas que são casadas de como manter o relacionamento ainda, não desistir de primeira, não chutar o balde e logo se decidir para o divórcio de primeira, mas tenta colar, tenta, restaurar, não é quebrou e jogou fora, mas a gente pode, tapar os buracos ainda, preservar para a gente poder continuar juntos. Para você ter ideia, de acordo com o IBGE, nessas últimas 2 décadas, os divórcios aumentaram em 75%. Ou seja, a maioria das pessoas que estão se casando, já mais de metade, tudo estão terminando em divórcio. De acordo com Harvard, nos estudos que eles fizeram, antigamente era mais por conta de infidelidade, por conta de violência, que as pessoas se separavam. Mas hoje em dia não, hoje especificamente é por incompatibilidade, falta de comunicação mesmo, é o maior motivo dos divórcios. Então, se fôssemos fazer uma lista, se fôssemos colocar do maior motivo para o menor, o maior motivo seria comunicação, um problema na comunicação. Ou não sabem expressar os sentimentos, ou quando um está conversando, o outro não sabe ouvir, então fica aquela birra e um fica na defensiva, ou então decidem que, como não está fluindo a conversa, decidem parar de conversar. E quando você não se comunica, não fala até para os temas mais simples dentro de casa, e você começa a fechar, aí já você não pode nem se expressar emocionalmente.
Então vai se afastando, as pessoas vão se afastando um do outro e quando você vai ver, são dois estranhos dentro de casa. Então, o que vem de primeira na cabeça, o que eu estou fazendo aqui com minha vida? Estou jogando minha vida fora. Ou seja, quando você não se comunica, quando você não se expressa com alguém, vai se diluindo esse relacionamento e você fica cada vez mais afastado emocionalmente, consequentemente fisicamente também. Então isso faz com que os dois se afastem e os conflitos já não são mais resolvidos porque você acha que não vale a pena e vai amontoando um no outro. O segundo motivo, maior motivo, seria a incompatibilidade de objetivos. Quando a gente está apaixonado por alguém, a gente só quer ficar junto, quer namorar, quer ficar grudadinho, a gente conversa sobre sonhos e planos e raras vezes a gente tenta conciliar os objetivos. Quais são os objetivos da vida de um, de outro? E quando um tem um plano e o outro tem outros planos, até mesmo no número de filhos, na carreira profissional, e como que você quer crescer, se um vai ficar em casa, vai sair. Às vezes você casa com alguém que tem uma mente, principalmente mulheres, casa com alguém que tem uma mente assim brilhante, você já faz ideia, já que, nossa, essa daí vai crescer, vai ter coisas na vida. Quando se casa, muda de planos, depois que vira mãe, algumas prioridades tomam lugar dos sonhos, dos planos intelectuais e acadêmicos, e aí um vai ficando frustrado com o outro porque não está crescendo. Mas, ao mesmo tempo, isso também se resolve como? Com comunicação e respeito. Ajudar os outros a crescer, ter uma comunicação aberta, respeitar a decisão um do outro. Então, até os objetivos têm que ser compatíveis um com o outro. E não só assim, às vezes tem a diferença de, não só profissionais, de países diferentes, o que no início parece ser exótico, nossa, ela é diferente, traz beleza, com o tempo pode se tornar algo assim, um empecilho, você começa a sentir a raivinha, é igual as pessoas que gostam de pessoas engraçadas. Aí o namorado te faz rir bastante, você consegue conversar e dar risada, mas com o tempo o que era engraçado no namoro passa a ser menos engraçado, entendeu? Passa a ficar fica a ser chato, né? Não sei se é essa palavra certa, mas começa a ser um incômodo, o que antes era engraçado. Então tem que ser compatível, tem que ser conversado antes, e como eu mencionei antes, infelizmente, na nossa linha de tempo parece ser um pouquinho injusto. A hora que a gente vai fazer essa escolha de um companheiro para a vida toda, a gente não está nem emocionalmente pronto, nem emocionalmente estável, nem financeiramente. A gente vai pela emoção. Ele gosta de mim, me faz sentir aquela borboleta na barriga. Eu quero ficar sempre junto com ele, porque eu sinto feliz, sinto aconchego. Só que um relacionamento não é feito só de aconchego, não é feito só de amasso, não é feito só de carícias. Então tem que ver essa parte, porque depois quando o fogo da paixão diminui um pouquinho ou mesmo se apaga, o que vai sobrar é a essência mesmo. E às vezes, se não tiver a maturidade, a gente acaba se frustrando. E infelizmente a maturidade vem com o tempo. Né? Então parece ser um pouquinho injusto. Você não tem a maturidade para escolher, acaba escolhendo, e depois, quando vem a maturidade, a gente quer o quê? Eu deveria ter escolhido outra pessoa. Se eu fosse lá atrás, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu faria uma escolha melhor. Parece ser injusto. Mas é assim que é a vida, e tem como melhorar. Os antigos, por exemplo, que mantinham o casamento, ou os asiáticos, que eles preservam o casamento mesmo, a maioria, né? Não é todos. Então, a essência do casamento não é aquela borboleta no estômago, não é, ele não olha para mim do mesmo jeito que antigamente, mas é o quê? É estar junto, comunicar, ser compatível e entender que não é porque estralou que a gente joga fora, a gente conserta, a gente faz de tudo para consertar a relação. Continuando nossa lista, o terceiro ponto, mais assim, o terceiro motivo que mais faz as pessoas se divorciarem é o estresse financeiro. Infelizmente, a falta de dinheiro ou
a falta de saber como manusear o dinheiro faz com que muitos casamentos cheguem ao fim, infelizmente. 36% dos casamentos, de acordo com uma pesquisa feita em uma faculdade de Utah, diz que 36% dos casamentos terminam por questões financeiras, ou falta de dinheiro, ou falta de segurança, de estabilidade, ou não saber manusear o dinheiro, ou um gasta demais, o outro não consegue reter, ou quando o parceiro não está conseguindo suprir as coisas dentro de casa. Então, esse também é um dos motivos de bastante divórcio. E só no quarto lugar a gente vai achar a infidelidade. Para a mulher, principalmente, a infidelidade é comparada a um ataque cardíaco. São os mesmos sintomas que você vai sentir, a mesma dor quando você descobre, por exemplo, uma traição. Parece que o seu chão sai. Então, a infidelidade é um dos motivos. Quando quebra a confiança, é mais difícil aqui nessa parte de reconectar, de restaurar do que os outros motivos. Então, principalmente por quê? Porque na infidelidade já não é só vocês dois, envolve terceiros. E quando envolve terceiros, aí fica mais difícil de resolver mesmo. Então, mesmo assim, várias pessoas ainda persistem, ainda procuram ajuda, vão atrás. Quem quer mesmo, sabe, que o casamento fique firme, procura maneiras de consertar. Só que às vezes tem casos e casos que a pessoa é o caráter mesmo, vai continuar, ou você aceita dessa forma, né, de ter um relacionamento meio que aberto, ou você larga porque a pessoa não vai mudar, vai continuar fazendo isso. E antigamente as mulheres já se mantinham mais firmes, e não, ele pode fazer o que quiser lá fora, mas ele é meu marido, eu vou continuar casada. Principalmente isso acontece de continuar casado mesmo depois da traição, quando a mulher não tem como ganhar seu próprio recurso, depende do marido. Então, muitas ficam quietas, até mesmo a maioria dos casos de violência é por conta de o quê? Não tenho meu ganha-pão, não sei como me sustentar, não tenho como me sustentar, e ele que me sustenta, então eu vou ficar aqui caladinha, aguentando tudo. Mas só que para tudo tem uma solução. Se as pessoas foram genuinamente de caráter certo e querem mudar, conseguem mudar sim. E perdoar ajuda, né? É igual um osso que se quebrou. Quando você consegue consertar aquele osso de novo, para ele quebrar naquele mesmo lugar, é bem mais difícil, porque lá cresce algo, tipo um calo, que ajuda ele a ficar mais forte. Então, quando você quando você tenta consertar nessa parte, também tem como manter o relacionamento mesmo depois da infidelidade. A falta de intimidade, tanto emocional como física também. Nenhum casamento se mantém, por exemplo, pelo sexo. Nenhum. Mas também, nenhum vai se manter em pé sem sexo. Nenhum vai se manter em pé se alguém não pode ser vulnerável perto. Não posso falar para o meu cônjuge como eu me sinto, o que me faz feliz, o que me faz triste. Nenhum casamento se mantém assim. Então, o sexo é importante, a intimidade é. Só que, infelizmente, algumas mulheres, principalmente as cristãs, usam disso para punir seu companheiro. Não fez o que eu queria, então não vai ter. Aí está quebrando certos mandamentos também. Mas a falta também da intimidade emocional, de saber que você tem alguém que você pode ser vulnerável perto, também não ajuda no relacionamento. E um dos últimos motivos é a mídia social. Aí você pensa, nossa, a mídia social também pode ser um motivo de divórcio? Sim, porque afasta os que estão perto. Essa frase a gente já sabe, né? Quando você usa bastante mídia social e não tira tempo para os seus perto, você começa a se afastar. E além disso, quando você se compara com as pessoas, os relacionamentos lá, que muitas vezes não são reais, o bonitinho lá, ele fez tal coisa para a esposa, mas meu esposo não faz isso, nossa, ele é tão gentil, então você fica se comparando e achando que o seu nunca tá bom. É por isso que se diz que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas você nem sabe se é sintético.
entendeu? Às vezes o verde não é lado natural, mas a tendência, quando você se compara com o outro, você sempre sai frustrado. Você não vai se comparar com quem está menos, você vai se comparar com quem está mais. E aí você começa a se sentir frustrado, e aí não quer mais continuar a relação, porque quer alguém que te complete igual fulano completou fulano, e são felizes, são radiantes, e eu não sou assim. Então você começa a se comparar com os relacionamentos virtuais, que a gente conhece lá na mídia, e não só. Além de comparar, você quer aquela validação, você quer que alguém te aceite, principalmente quando você se expõe sua imagem lá. As mulheres, aí você quer que muita gente te aplauda, aí alguém fala coisa, aí às vezes seu esposo nem comenta a sua foto, mas um estranho veio, nossa, que bonita, você começa a se sentir especial pro estranho, pro conhecido, mas o seu esposo, você nem gostou da minha foto. Então, tudo isso a mídia trouxe para nós. São problemas novos que a gente não está sabendo lidar, mas que tem solução. Como a gente faz, então, para não cair nessa de, a única solução agora é divórcio? Muitas vezes, a gente pensa em terapia de casal como última instância. É igual na fé. A gente gosta de falar, agora só resta orar, porque a oração ficou por último. Só que deveria ser o primeiro. Uma ajuda profissional não precisa ser o primeiro, mas também não precisa ser o último. A última das opções que você não tem como mais, então agora vai ter que ser um profissional. Não. Alguma coisa que dá um embate, deu uma azia dentro do relacionamento, procura uma ajuda profissional, procura um terceiro. Às vezes, a comunicação não flui, porque a gente não sabe se comunicar, e com um profissional, com um terapeuta, com um psicólogo, ajuda sabe, como que fala? Não é manusear. Aquela pessoa que vai ajudar na conversa. Agora é você que fala, não, espera ele terminar, agora vamos ouvir ele. Qual que é o motivo? Às vezes a gente, quando ouve, junto com um terceiro, você acaba também ouvindo o quê? Um motivo verdadeiro de algo ter acontecido, que você não estava prestando atenção antes na sua conversa, porque você estava cega para os seus próprios motivos. Então, nessa hora que você para e ouve de verdade, você pode falar e o outro está ouvindo de verdade, porque tem alguém mediando, gente. Mediar a conversa. Tem alguém mediando a conversa lá, ajuda bastante. Então não deixa essa opção de procurar ajuda profissional lá no final, não precisa ser no final. E procurar ajuda não é sinal de fracasso, muito pelo contrário, é sinal de que você está reagindo e quer que as coisas melhorem. E algumas curiosidades sobre o divórcio. Algumas coisas podem influenciar para que vocês se divorciem. A primeira coisa é a idade. De acordo com o IBGE, como falei, as pessoas que se casam antes dos 25 anos de idade são mais prováveis a se divorciar. Porque nessa idade você ainda não se encontrou. A maioria das pessoas ainda estão se encontrando. É por isso que você vê muitas pessoas antes dos 25 anos mudando de carreira, mudando de faculdade. Aí queria ser veterinária, agora eu quero ser dentista. Queria ser isso e trocando de carreira. Então, mesma coisa acontece, você não está pronto, você ainda não se achou, não se encontrou. Muitas vezes, não é todo mundo, tá? Tem gente que se amadurece muito cedo, mas a maioria das pessoas ainda não estão certas do que querem. A maioria das pessoas ainda estão lutando para entender de verdade como que o mundo funciona. E você escolhe alguém e ao longo da vida você muda a maneira de pensar, muda os ideais da sua vida, os objetivos. E quando não tem comunicação, vai começando a se afastar. E ao invés de consertar, vai quebrando cada vez mais. E outros motivos, por exemplo, que pode influenciar o segundo divórcio, o número do segundo divórcio é bem maior do que de primeiro. Então, a pessoa que se divorcia uma vez, quando se casa pela segunda vez, a segunda união é mais frágil do que a primeira. É mais provável que ele se divorcie de novo no segundo casamento. Não são todos, tá? Ok, vamos deixar claro. Mas 60% do segundo divórcio é 60% a mais do que o primeiro casamento.
Então, o segundo casamento tem mais probabilidade, 60% a mais do que do primeiro para ter mais divórcio. E a outra parte são as amizades. Se o seu círculo de amizades é composto de pessoas divorciadas, você, querendo ou não, acaba sendo influenciado por essas pessoas, de acordo com um estudo da Universidade Brown nos Estados Unidos. Quando você se rodeia de pessoas divorciadas, é mais provável de você também acabar se divorciando. Por quê? Porque é a influência, e o tipo de conversa que vai ter lá não é conversa de enaltecer um casamento, não é conversa, é mágoas, as pessoas estão lá para, sabe, tirar o que estão sentindo, e você tá lá ouvindo, por mais que diga, não, meu casamento não vai se desfazer, mas acaba assim, gente. A gente é seres humanos, somos influenciáveis. Principalmente porque fica algo normal se divorciar. Se o seu ciclo é de divorciados, vai normalizando. E aí, quando tem um conflito sério, de verdade, como todo mundo já está se divorciando, eu também vou, né? Como manter, então, um relacionamento forte? Pense que, assim, não é na primeira. A ideia é, no primeiro ano, que deveria ser o ano de lua de mel, o ano de curtir bastante, o ano de se conhecer, é o ano em que você vai se conhecer mesmo. Então, as dificuldades começam no primeiro ano. Tenta, pelo menos, segurar no primeiro ano, sem se divorciar. Primeiro ano, sem se divorciar. Aí você vai conhecer o lado obscuro da pessoa que você não conhecia. As máscaras vão caindo. Você vai conhecer a essência da pessoa mesmo. Gente, esse vídeo está ficando muito longo. Entenda que casamento é um trabalho de equipe. Os dois têm que estar suscetível a lutar junto para o relacionamento. É um trabalho de dois, não dá para um só levar nas costas. Comunicação aberta, fale e ouça. Tem um vídeo aqui no canal sobre como falar, sobre como ouvir. Corre lá, vai ver lá, explica direitinho. Comunicação, gente, é a base. Posso falar que é 90% de como resolver algo no relacionamento. Se não 80, 90. Mas comunicação aberta, onde você pode falar, onde você pode se expressar, dizer o que sente, sem julgar, sem maltratar o outro, é a chave para resolver a maioria dos problemas. E outra dica para manter o relacionamento é não deixar ficar grande. Logo no início, quando começou, não fique postergando, não fique, depois a gente conversa, e não fique remoendo os problemas do passado. Se você já resolveu, deixa no passado, não traga de volta. E se você falou te perdoei, perdoe de verdade, deixa pra lá. Esquece, não fique mencionando ele. Então, resolva os problemas na hora que aconteceu. Não deixe virar grande, não deixe amontoar vários problemas. Para aí, vai ser uma bomba atômica quando você querer resolver. A intimidade é muito importante. Não deixa passar uma semana sem ter intimidade física. Não deixa passar 2, 3 dias sem ter intimidade emocional, gastar tempo junto. Faça algo só você e seu cônjuge para passarem tempo junto, sem distrações de telas, sem distrações de criança, só vocês dois, para conversarem, para ter uma intimidade. E outra coisa, ter o autocuidado. Pessoas machucadas, pessoas doentes vão acabar adoecendo o que está ao redor. Então se cuide. Pessoas bem consigo mesmas tratam os outros bem. Pessoas bem emocionalmente não vai tratar o outro mal, não vai tratar o outro de maneira tóxica. Então se cuide, busque ajuda. Busque ajuda. Quando é algo que você já fez de tudo que estava no seu poder e não deu certo, procure ajuda profissional. Não há pecado nenhum, não há vergonha nenhuma em procurar ajuda. Bom, espero que esse vídeo possa ter ajudado. Mande para alguém que você acha que precisa ouvir essas coisas. E escreva nos comentários se você tem alguma dica de como manter um relacionamento. Eu adoraria ouvir. Relacionamento sem terminar no divórcio, ou e comenta aí o que você achar de legal, se você se ajudou em alguma coisa, e a gente se vê na próxima. Tchau!